lembro meus pais contando, eu era ainda jovenzinho, adolescente, e eles vieram para aqui, para Carolina do Norte, e meu pai pregou em várias igrejas ali na Carolina do Norte, na Virgínia, enfim. Meus pais estavam juntos. E numa dessas viagens, o pastor, onde eles estavam hospedados, logo cedo, quando saíram, né, a senhora da casa tinha ali uma cestinha de cachorro-quente, e ela então perguntou para minha mãe: vocês querem? Minha mãe disse: não queremos. Ok, então ela comeu todo o restante que tinha lá, né, e eles viajaram por horas, e minha mãe tinha dito que não queria, então assim foi até o fim da viagem. No outro dia, a mesma pergunta: vocês querem? Ela disse: sim, queremos. Não estava com fome, mas ele já aprendeu que a objetividade americana deve ser levada a sério. Então ela já pegou e deixou ali alguma coisa separada, quando ela tivesse fome na estrada, ela então comesse. Então talvez Tiago fosse um desses, né, que falava uma vez só, de maneira bem franca. E ele aqui trata de questões muito importantes para a nossa vida espiritual, muita importância. Nós já vimos, primeiro ele começa a falar sobre as crises, né? As crises. Você pode estar vivendo um momento com muitas possibilidades, com muitas alegrias, mas se você estiver em crise, nada está tão bom. E ele começa dizendo, falando no livro exatamente sobre isso, como é que o cristão deve lidar com as crises da vida. Depois ele fala sobre os desejos, os perigos dos desejos, que muitas vezes nos levam para o buraco. Ele diz: olha, por que tem guerra? As pessoas geralmente é por causa dos próprios desejos que nascem no coração, para os quais inclusive devemos prestar atenção. E numa sequência muito importante, ele fala sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, Satanás primeiramente começou dizendo: olha, você não pede para os anjos virem aqui, se você falar com Deus, passa um WhatsApp aí para o céu, eles vai mandar os anjos do delivery, né? E eles vão transformar essas pedras aqui em pão, você vai ficar satisfeito, afinal de contas você está tanto tempo em jejum. E aí o Senhor Jesus responde e diz: Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda... Do que o homem vive? Palavra que sai da boca de Deus. Se há algo que nós não podemos dispensar na nossa vida, se há algo que não podemos deixar de experimentar, porque isso é a nossa vida, é a palavra de Deus. E aí Tiago diz que esta palavra é capaz primeiramente de nos salvar. Em segundo lugar, ele diz que essa palavra também é capaz de nos libertar. E agora nós veremos na sequência que esta palavra é capaz de produzir em nós autenticidade. E aí eu quero chamar você para o capítulo 1, que vai do verso 22 até o verso 25 de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nós vamos também até o verso 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum.
A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar? Bendito e maravilhoso Senhor, nosso Deus querido, nosso Pai amado e amoroso, nós estamos reunidos em família ao redor desta mesa espiritual, na qual a tua palavra nos é servida pelo teu Espírito, e desejosos, querido Deus, de experimentarmos mais da tua vontade, da verdade que vem do Senhor por meio da tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo se comunique com o nosso espírito nesta noite. Nós pedimos, querido Deus, que o Senhor fale de uma maneira muito especial, fale de maneira clara, fale de maneira profunda, produzindo em nós decisões espirituais que te agradem. Nós oramos assim, nós pedimos assim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na era da chamada fake news, não é verdade? Uma expressão que até pouco tempo atrás, embora isso sempre pudesse ser um fato, mas uma expressão que a gente não ouvia, né? Agora é fake news para cá, fake news para lá, isso é fake news, aquilo não é, e tal, enfim, mas tudo isso é reflexo daquilo que nós estamos vivendo, da chamada pós-verdade. É triste, mas estamos vivendo essa era chamada dessa forma, pós-verdade, em que, segundo esse conceito, que é um conceito diabólico, né, a verdade não é apenas aquela que surge dos fatos como eles são, mas a verdade é aquela que é adicionada pelas impressões de quem vivenciou aquele episódio. Então, se nós estivermos aqui e daqui surgir uma determinada circunstância, e aí formos entrevistados, o que você viu? Eu vi isso, e o que você viu? Eu vi aquilo outro. Então, cada um, segundo esse conceito, terá a sua verdade, porque nós estamos vivendo um tempo em que cada um constrói e adquire a sua própria verdade, por isso não mais a verdade se torna tão importante, e sim o que nós pensamos sobre a verdade ou o que adicionamos sobre ela. E aí, nesse sentido, a chamada fake news, ela acaba fazendo muito eco, porque as pessoas nem sempre se atêm aos fatos propriamente ditos, mas sim aquelas informações que são passadas para lá e para cá. Mas já pensando na fake news, o Espírito Santo, que é eterno, combinou aqui com o Tiago de nos ensinar a esse respeito, né? E assim nos mostrar que precisamos fugir dos chamados padrões fake de espiritualidade. Precisamos fugir daquilo que parece até ser uma vida cristã, parece até ser uma fé genuína, mas não é fake, é falso. Agora, segundo o texto, a Bíblia nos ensina que a própria palavra de Deus pode sim produzir em nós uma fé verdadeira, pode sim produzir em nós uma vida espiritual verdadeira. E assim, o apóstolo, estou sempre falando de Paulo, de Tiago, como se fosse o apóstolo, e assim Tiago nos ensina que, primeiramente, esta autenticidade se revela de maneira bastante prática. Tiago era um homem prático, os ensinos dele demonstram isso. E ele diz o seguinte: olha, não adianta nada você ficar desfilando a sua teologia, dizendo isso ou aquilo, porque a sua vida precisa bater com o que você fala. Não adianta você dizer, eu amo as pessoas, eu amo os pobres e tal, se você, lá como Jesus falou do samaritano, é capaz de se desviar de alguém que está caído, né? E às vezes até ter um julgamento inadequado em relação àquela pessoa. Então não bate uma coisa com outra. Aquilo que você diz precisa se encaixar com aquilo que você demonstra. E assim então, meus amados irmãos, ele traz aqui algumas evidências. Você pode me perguntar, mas que práticas são essas? Ele menciona pelo menos 3 delas. E como ele fala de espelho, ele fala: se você tem uma vida cristã
que é fake, é como você olhar no espelho. Quando você virar as costas, você já não lembra mais se pintou o cabelo para a esquerda ou para a direita, né? Então, você diz, deixa eu voltar. Por quê? Aquela vida espiritual está tão inconsistente que aquilo se perde, se dilui muito facilmente, uma fumacinha ali que não tem fogo nenhum. Então veja, ele vai trazer aqui alguns conceitos que refletem, usando essa figura, essa metáfora que ele mesmo traz, do espelho, alguns espelhos da fé cristã que de fato demonstram que há uma fé verdadeira e não fake. E a primeira delas, nós identificamos o texto, que é o uso da língua. Então, a fé autêntica é confirmada pelo bom uso da língua. Vale a pena a gente reconhecer que o coração tem muitos espelhos. Não dá para a gente ver lá dentro, certo? Não dá para a gente ver lá dentro. Eu tenho lá um amigo em São Paulo que é cirurgião cardíaco. E ele então brinca, quando ele vai se operar, que vai colocar um marca-passo, lá ele diz, ok, então aquela conversinha de médico que tem, né, que ele está querendo então tranquilizar a gente antes de nos abrir com a faca, né? E fica aquela conversinha mole ali, e aí, tudo bem, não sei o que, ó, fica tranquilo, vai ser rápido, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele então diz o que ele não devia, porque para mim isso já chega a ser um insulto, né? Ele diz, fica tranquilo, eu vou abrir seu coração, vou colocar um medalhão do Corinthians lá, né? Então lá no seu coração, imagina dizer isso, também que eu não tive essa oportunidade, espero que não tenha, né? Eu ouvi o médico me dizendo isso, né? Se for do São Paulo eu até concordo, mas do Corinthians jamais, nem do Cruzeiro também não pode, né? Então é isso. Eu estava aqui, eu tinha um cruzeirense fazendo bullying com o pastor, não é certo, irmãos? Mas tudo bem, noves fora, então vamos lá. A fé verdadeira, produzida pela palavra de Deus, é aquela então que nos ajuda e é revelada, melhor dizendo, pelo bom uso da língua. Irmãos, é muito difícil nós distinguirmos um religioso de um cristão piedoso, um cristão verdadeiro. É muito difícil. Jesus, inclusive, disse, falando sobre este tema, ele usou uma metáfora muito bacana. Ele usou o joio, que tem um fake, um joio fake, que tem algo que é muito similar ao trigo, que é exatamente o joio. Falou do trigo e o fake é o joio. Ou seja, olhando os dois, é possível que você e eu não consigamos identificar qual é o verdadeiro e qual é o falso. Por isso que, inclusive, Jesus diz, olha, não adianta você querer se colocar na posição de juiz e dizer, esse irmão aí é falso, ó, esse irmão aí não é de Deus não, olha. É muito difícil você fazer um julgamento, e a Bíblia diz que só no dia da colheita é que o joio será separado do trigo. Agora, aqui Tiago nos ensina que a língua é um indicador deste posicionamento que reflete a palavra de Deus. É muito difícil fazer essa separação, mas de qualquer forma, a maneira como nós usamos a nossa língua já é uma sinalização, não dá direito para ninguém julgar, mas é uma sinalização da nossa vida espiritual. A língua, irmãos queridos, mais cedo ou mais tarde, e Tiago, isso é tão importante que ele vai voltar nesse assunto no capítulo 3, mas a língua mais cedo ou mais tarde vai nos denunciar. Provérbios, que fala muito sobre o uso da língua, chega a dizer que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Ou seja, naquelas circunstâncias em que você não tem o que dizer, ou quem sabe até gostaria de dizer algumas coisas, mas é melhor ficar caladinho, que no frigir dos ovos você vai sair ganhando se usar menos a sua língua. Então a língua, o uso dela nos ajuda muito a entender quem é quem no mundo espiritual. Agora, veja, não é uma coisa que você vai dizer, então deixa eu ver aqui quem está usando bem a língua e quem não é. Não. Isso é algo que nós devemos nos avaliar. Eu preciso saber como eu tenho usado a minha língua e se ela reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque
Porque a pessoa que experimenta verdadeiramente a palavra de Deus na sua vida, ela tem sim uma língua transformada, uma palavra que é capaz de, ao invés de ferir, produzir cura, ao invés de machucar, ajudar quem ouve. A palavra de Deus diz que uma palavra na hora certa é como maçãs servidas em bandejas de prata. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num momento de grande dificuldade, angústia, dor, frustração, mas alguém chegou perto de você, quem sabe inclusive até tenha dito poucas palavras, mas as palavras que foram ditas caíram na sua alma como aquela água fresquinha num dia de muito calor, caíram no seu coração. A Bíblia tem muitos exemplos, um deles é de Ana. Ana tinha uma amargura no coração porque o seu marido era bíblico, já começa por aí, né? Então tinha outra, e não, como se não bastasse, né? Numa terra em que a poligamia era tolerada, mas então ele tinha uma outra mulher. Como isso não bastasse, essa abençoadinha chamada Ponina ficava azucrinando a cabecinha da Ana, porque todo ano a Ponina engravidava e tinha um bebê, e ela dizia: você não tem neném porque você deve ter sido amaldiçoada, né? E nós sabemos que para o povo de Israel, quando sabem disso, a mulher que não tinha filhos, ela tinha essa pecha mesmo de maldição, deve ter feito alguma coisa errada, né? Por isso que ela não tem filhos. E mais do que isso, ela não tinha direito à herança. Mais do que isso, ela tinha um futuro incerto. Provavelmente ela ia ser deixada de lado porque ela não tinha filhos. Era uma pessoa realmente excluída da sociedade. O coração dela estava muito amargurado. Mas um dia, entrando no templo, ela estava ali chorando, falando com Deus. E aí, inclusive, o sacerdote ali ficou achando que ela tinha tomado umas e outras, né? Ô minha filha, é bom não ficar tomando os gorozinhos antes de vir para a igreja, não, porque isso não faz bem, né? Aí ela falou: eu não estou bêbada, Senhor, eu estou amargurada. E ali ele dá uma palavra, e aquela palavra caiu no coração dela. Ele disse que ela se foi com aquela promessa no coração de que o Senhor a ouviria, e dizia: o seu rosto não era mais triste. Uma palavra bem dita, uma palavra dita na hora certa, ela faz efeito na nossa vida. E é preciso então que nós tragamos para a nossa realidade e termos assim este compromisso com o Senhor. Deus, eu quero sim que a Tua palavra faça tanto sentido no meu coração, tanto sentido na minha mente, no meu jeito de ser, de me comunicar, que sempre que eu abrir a minha boca, o Senhor me use para que eu tenha uma palavra que venha do Senhor, para que eu tenha uma palavra que abençoe as pessoas e não amaldiçoe. Senhor, quando eu estiver com raiva, né? Então, Senhor, o Senhor sabe que meu marido me provoca, né? Senhor, o Senhor sabe que tem hora que a minha mulher me deixa nos nervos, né? Senhor, o Senhor sabe que meu patrão tem hora que me tira do sério. Senhor, o Senhor sabe que na hora do trânsito, né? Eu fico um pouco nervoso, né? Fico um pouco nervosa. E aí vai, a sua lista pode ir longe, né? Mas, Senhor, que nesta palavra, quando eu abrir o vidro do carro para saudar o meu companheiro de estrada, que eu diga: Deus te abençoe, né? Vai na paz, pode passar na minha frente, não há problema, mas que eu tenha uma palavra certa. Aquela hora que a criança tira você do sério, né? Tem hora que crianças fazem isso depois que crescem também, né? Então, tira você do sério e diz: Deus te abençoe, filho, né? Então é importante que nossa palavra seja temperada com sal, conforme a própria palavra de Deus nos ensina no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6. Então, um primeiro espelho do nosso coração, que diz de que maneira a palavra de Deus tem trazido resultados na nossa vida, os efeitos dela, e se a minha fé de fato é autêntica, é saber como é que a minha língua tem sido utilizada. Um segundo espelho aqui do coração, e aí nós aprendemos que com isso a fé é autenticada pelo cuidado com os necessitados. Vem comigo no verso 27, por favor, novamente.
religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Deixa eu pausar aí. Nos últimos 2 meses eu tive 3 pessoas queridas, 3 senhoras com menos de 50 anos de idade que ficaram viúvas, né? Agora, na semana passada, um grande amigo, pastor como eu, ele e a esposa foram os meus padrinhos de casamento. Teve um câncer avassalador e faleceu, né? Ontem mesmo eu passei uma mensagem para a Sandra, minha esposa, e eu queria saber deles, queria saber do Daniel, que é o filho mais novo, adolescente. E ela disse: Cleber, ele chora e tal, mas o Senhor tem nos consolado. Outros 2 casos também de pessoas próximas, né? Homens que morreram subitamente, um de ataque no coração, de uma maneira assim muito né, complicada. Inclusive, né, uma moça muito querida, amiga nossa de muitos anos. Ela disse que ela foi, o marido falou: amor, você ora para o jantar? Ela foi orar, e quando ela foi orar, o Senhor falou com ela, disse: filha, você vai passar por uma grande tribulação, mas eu quero que você saiba que eu estou com você. E ela não conseguiu orar, porque ele disse: Senhor, tu sabes. Quando ela terminou, o marido falou: nossa, mas que oração diferente, como assim, tu sabes, né? Ela falou: Senhor, filho, amor, o Senhor acabou de falar comigo. Ele disse: tá, mas eu não entendi nada, deixa que eu oro. Aí ele mesmo falou: Senhor, obrigado pelo alimento. Terminou a oração, ele teve um infarto, né? Foi para o hospital e mais alguns dias faleceu. A Bíblia diz que o Senhor tem olhos para as pessoas que sofrem. O Senhor se compadece das pessoas que estão passando por grandes dificuldades, né? E nós precisamos ter esta compreensão e ter esta sensibilidade de nos identificarmos com aqueles que sofrem. Agora, é muito importante quando o Tiago fala sobre isso, porque isso passa inclusive pela minha disposição em repartir aquilo que eu tenho com o outro. Irmãos, e aqui se engana quem pensar que é aquele que tem muito que é mais disposto a repartir. É exatamente o contrário. Quase sempre aqueles que estão dispostos a repartir aquilo que tem são aqueles que têm pouco, né? São aqueles que têm pouco. Minha esposa cantou num coral por 1 ano, que era uma escola de música chamada M, coral do seminário Palavra da Vida, né? E ela teve uma experiência que ela conta que é muito, muito emocionante. Ela diz que uma vez, porque esse coral viajava o ano todo, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro, ela chegou e eles ficaram hospedados, ela e uma outra moça, numa casa que era numa favela. E chegando lá, a casa era muito pobrezinha. E aquela senhora então preparou o alimento e colocou ali uma carne muito apetitosa na mesa para ela e para outra moça. Elas se serviram e tal. E quando elas se deram por conta, aquela carne era a única carne que eles tinham. Então ela serviu as 2 visitas e ela mesma, a dona da casa, comeu ali o seu arrozinho branco. Então minha esposa falou: puxa vida, ela só tinha um pedaço de carne, cortou no meio, um pedaço para cada um, mas ela própria não comeu. É importante a gente entender isso, né? Porque não é a quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso que define o que nós vamos fazer quando nós nos depararmos com pessoas que têm necessidade. O que define é muito mais um coração que é sensível à voz de Deus, um coração que é capaz de entender e se identificar com aquilo que toca o coração do Senhor. As viúvas e os órfãos fazem parte desses grupos que tocam o coração de Deus, e é importante que nós nos lembremos disso. Certamente, se eu der uma olhadinha ao meu redor, inclusive aqui na América, sim, né? Mas não somente na América, no mundo inteiro, se eu fizer algum esforço, não precisa ser grande, mas um pequeno esforço, eu vou identificar muitas pessoas que teriam uma vida muito feliz se tivessem algumas das coisas que eu tenho na minha casa, que eu tenho na minha vida, algumas das possibilidades, alguns dos recursos que eu tenho, e que se eu repartisse, provavelmente não ia me fazer grande diferença. É importante, meus irmãos, nós nos lembrarmos disso, porque o Senhor, na sua palavra, não apenas nos ensina
que essa é uma prioridade na nossa vida, termos um coração sensível em relação àqueles que precisam, como também o Senhor diz: filho, filha, se você compreender isso vai trazer benefícios para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós não entendemos por que as coisas na nossa vida não se encaixam como deveriam. Talvez nós não tenhamos aprendido na própria palavra de Deus, ou pelo menos não procurado aprender na própria palavra de Deus alguns desses segredos que são tão importantes. Como talvez você tivesse na sua casa algumas coisas ali. Vamos imaginar aqui um micro-ondas, você fica ali esperando o leite, como a gente fazia, né? Quando era criança, a mãe dizia: olha, fica olhando ele, não deixa derramar, né? E não sei, mas tinha o leite uma certa implicância comigo, porque quando eu olhava para o lado, só nesse momento derramava, né? E aí eu tomava grandes broncas por causa disso. Às vezes tinha que limpar o fogão, aquela coisa toda, como punição aí, por um mero segundo de distração. Bom, mas enfim, voltando aqui, imaginando que você tem um micro-ondas na sua vida e não sabe que pode usar, você fica vendo aquele negócio que parece mais uma televisão e não sabe usar. E a Bíblia diz: olha, você tem uma Bíblia na sua casa, estude, ela vai ensinar para você coisas muito interessantes. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia falando sobre esse assunto no Salmo 143, por favor. Ou melhor, no Salmo 41, perdão. Salmo 41. Olha o que o Senhor diz a respeito dos efeitos na vida de quem é sensível ao que Ele nos ensina. Verso 1: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livrará, ou o Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Quantas promessas aqui! O Senhor o livra em tempos de angústia. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. O Senhor o fará uma pessoa feliz, ou seja, realizada na terra. O Senhor não entregará essa pessoa aos desejos dos seus inimigos. Você sabe que seu inimigo maior, né? Satanás quer fazer com você, né? Mesmo que ele quer fazer comigo, triturar, né? Passar por cima, cortar e ficar um pedacinho. É isso que ele quer fazer com você e comigo. E o Senhor sustentará em sua enfermidade e da doença o restaurará. Que tal? Tá bom para você? Promessas de Deus para a nossa vida. Agora ele diz: filho, seja sensível àquelas pessoas que precisam de ajuda, porque isso reflete que tipo de espiritualidade você tem, se a sua fé é uma fé fake ou uma fé autêntica. E mais uma vez, então, ele traz a questão da palavra. A palavra de Deus é capaz de produzir em nós essa sensibilidade. Gosto muito quando o Senhor Jesus diz assim, Hebreus diz isso lá em Apocalipse, ele mesmo repete esse termo assim: quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? É o que Tiago nos ensina. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça o que a palavra de Deus diz. Isso vai fortalecer a sua fé. Em terceiro e último lugar, na parte B do verso 27, nós encontramos também aqui mais uma realidade. Diz ali o texto que essa pessoa não se deixa corromper pelo mundo. Não se deixa corromper pelo mundo. Não sei se vem na sua mente algum exemplo, e eu imagino que não é difícil. Quantas pessoas, né? Em período de campanha eleitoral, né, não fazem promessas mais maravilhosas? Meu pai diz: nossa, se o mundo fosse do jeito que os políticos prometem, não precisava nem do céu. Não precisava nem do céu, já ia estar aqui, ia estar perfeito. Não, porque ela vai fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim a coisa vai, né? Assim a coisa vai, infelizmente é assim. Mas quase sempre nós ouvimos também
daquela pessoa que às vezes, até eu pessoalmente, não sei se é inocência, mas eu até acredito que muitos que têm algumas oportunidades na vida o fazem inicialmente com boas intenções, mas chegando lá são tantas as oportunidades de corrupção, são tantas as questões, é quase que como quem está numa correnteza, e se ele não concordar, não fizer, não compactuar, vai ser, enfim, penalizado por um grupo, etc, etc. Mas o fato é que há uma enxurrada de corrupção que atinge a humanidade. Não só é o caso dos corruptos, não. Jeremias capítulo 17 diz assim: enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto, quem o entenderá? A nossa natureza é corrompida, as nossas inclinações são para o mal, as coisas erradas de alguma maneira nos atraem, elas têm um imã que eles vão, mas quem sabe? Se a gente olhar para uma criança de um ano e meio, você já vai ver aquela criança mentindo, já vai ver aquela criança falando: você fez alguma coisa, Joãozinho? Ele fala: não, e fez, né? Quem ensinou essa criança a mentir? Ele já nasceu sabendo. Você precisa gastar um latim tremendo para ensinar a criança a fazer o certo, porque o errado ela faz sozinha, não precisa ensinar. É da natureza da criança, porque é da natureza de todos nós, o Adãozinho e a Evinha aqui dentro do nosso jeito de ser, de reagir. O que é errado nos atrai. Agora o texto então diz que aquela pessoa que experimenta a palavra de Deus na sua vida e essa palavra produz autenticidade, é uma pessoa que tem uma disposição na sua vida de guardar a si mesmo da corrupção do mundo. Irmãos, é importante que nós nos lembremos de que há algumas coisas na nossa vida que Deus faz por nós. Por exemplo, nenhum de nós pode salvar a si mesmo, nenhum de nós pode chegar com o currículo embaixo do braço, na porta do céu e dizer: então, Senhor, eu sei que tem uns e outros aí muito religiosos, tá, mas eu entendi assim que eu estou bem, né? Não estou bem, então eu vim aqui, eu acho que eu tenho direito de entrar. Não há essa possibilidade, nenhum de nós tem esse acesso, nenhum de nós tem esse direito, nenhum de nós tem esse privilégio de salvarmos a nós mesmos, e Deus nos guarda, inclusive nos guarda de tropeçar. Diz lá Judas, quando diz: ao Deus que nos guarda de tropeçar. Entretanto, a palavra de Deus diz que nós também temos uma grande responsabilidade nesse processo de guardarmos a nossa fé. Por exemplo, diz: guarde o seu coração. Guarde o seu coração, Provérbios 4:23, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, Deus diz assim: olha, filho, aqui está o seu coração, eu estou entregando para você, mas você precisa tomar conta dele. Alguém me disse recentemente que, aliás, uma sogra contando um episódio sobre a nora, né?